Amém, queridos? Sem mais delongas, eu queria aqui chamar para a conversa Pastor Hans, grande pastor, amigo amado, que eu respeito e é referência de Deus na minha vida. Queria que você se apresentasse um pouquinho, pastor, porque eu vou errar, eu vou falar, vou deixar de falar tanta coisa boa que o irmão e a irmã Úrsula fizeram e ainda continuam fazendo para missões. Só para o pessoal aí saber um pouquinho mais quem é o irmão. Obrigado, é bom estar aí com vocês. Adianto dizendo que eu aprendi que uma biografia, um currículo grande é só prova de idade avançada, então não se impressione muito com o currículo grande. Para resumir, minha esposa e eu fomos missionários na África em 3 períodos, totalizando 16 anos. Então, a primeira vez fazem 30 anos que a gente foi lá, com os filhos pequenos, fomos para Angola e ficamos 2 anos. Eu fui lá para ser professor de um seminário teológico no sul de Angola. Depois voltamos, os filhos cresceram. Quando o último tinha 17 anos, nós é que saímos de casa e voltamos lá. Uma outra tarefa de abrir uma editora em Angola para publicar livros de autores africanos. E o terceiro período foi pela Junta de Missões como secretário, como coordenador regional. A Junta divide o mundo em 7 regiões, e no caso a África ali, exceto a África do Norte, a região 3. A tarefa do coordenador como é que eu vou dizer assim, ajudar o missionário a fazer um bom trabalho. Eu aprendi que é um líder servo. Um líder servo faz tudo pelos seus liderados. Lideira com rodinha, geladeirinha, micro-ondas para esquentar o almoço. Depois Então, esse é o líder servo. Então, foram 6 anos, 7 anos nessa tarefa na terceira etapa. Então, resumido é isso. Os filhos estão grandes, já tenho netos, e agora estamos de novo só nós 2 em casa. Quero compartilhar um pouco com vocês sobre o preparo do missionário. É isso, Tiago? É isso aí, a gente vai bater um pouco de papo, né, sobre essa parte, né? E lembrando que aqui a gente tem tanto pessoas que, todos eu creio que estão fazendo esse curso são apaixonados por missões. Amém? Todo mundo. Tem Amém. algumas pessoas que têm aí um desejo de, quem sabe, se tornar um missionário e até, quem sabe, transpor geografias. E alguns outros entendem que a sua missão é localmente. Então, querem se aprimorar, se aperfeiçoar cada vez mais para localmente, seja como como usei aqui o exemplo, dentro da sua casa, ou dos seus relacionamentos, no seu trabalho, poder ser um missionário e cumprir a missão. Então, nós temos aqui públicos diferentes, mas todo mundo se compreendendo como servos missionários de Deus. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer aqui para o irmão, e eu queria, na medida do nós fomos conversando aqui, queridos, você pode ir ali no bate-papo fazer perguntas também, e a gente vai tentar aqui fazer um bate-bola aqui, tentar de alguma forma te ajudar aqui, fomentar algum bate-papo com você. A primeira pergunta é, na sua perspectiva, Pastor Hans, qual que é a importância do preparo para cumprir a missão? De 0 a 10 é 10, é imprescindível, tem que ter algum preparo. Então, respondendo rapidamente, a pergunta é essa. O preparo é imprescindível para você poder estar bem num outro contexto, num outro local, porque vai encontrar um contexto diferente. Se você, quer dizer, quanto menos você está preparado, maior vai ser o choque. A gente chama de choque cultural, ou choque transcultural, quando você chega em outro lugar. Então o preparo é imprescindível. 0 a 10 é nota 10. Perfeito. Mas, poxa vida, se Deus me chamou e está queimando no meu coração, por que eu tenho que perder tempo me preparando? Por que eu não posso já ir, arrumar a mala e sair correndo, largar tudo e ir para missões? Porque, afinal de contas, se eu demorar muito, as pessoas não vão morrer sem Jesus, pastor? Então, a gente geralmente tem pressa. Quando pega fogo, a gente quer sair logo. Deus quer mandar pessoas preparadas. Então, a gente tem que esperar o de Deus para a gente ir para algum lugar. Algumas coisas podem ser feitas antes. Eu notei aqui alguns tipos de preparo. E o primeiro é o preparo pessoal. Você tem que ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa madura, uma pessoa firme na fé, uma pessoa que sabe lidar com dificuldades e com problemas. Então, achei aqui, quando eu fiz uma avaliação, depois do meu primeiro período, achei Provérbios 24, versículo 10, que diz assim, deixa eu ver onde é que eu marquei aqui, quem é fraco na crise é realmente fraco. Então, as crises vêm com certeza, e quem é fraco na crise é realmente fraco. A figura que me veio
quando eu fui a primeira vez para Angola, é que nós somos como um vaso feito de argila, não é, de cerâmica. Ele é preparado pelo oleiro na roda, se sai em Jeremias 18, depois vai para o forno, queima, e ali acontecem algumas rachaduras no barro. Então, o que o oleiro faz? Ele fecha aquela rachadura com cera, depois pinta por cima, ninguém vê. Mas na hora de esquentar esse vaso, a cera derrete, aí você fica sem cera, não é? Sincero, é sem cera. Fica desnudo, fica evidente o que você tem. E se você é fraco, o vaso vai quebrar. Não tem outra. Então, é preciso primeiro preparar-se a si mesmo. Ter um bom conhecimento bíblico, uma boa base de fé e equilíbrio emocional, especialmente. Então, esse é o primeiro tipo de preparo que eu marquei aqui. Que isso você pode começar já. Então, depende de definir onde é que você vai ser missionário ou se vai ficar por aqui e vai fazer o quê. É a caminhada do crente, sempre crescendo na fé. Amém? Perfeito, perfeito. Que mais? Você falou de alguns outros tipos aí? Então, o segundo que eu marquei aqui é o preparo ministerial. O que você vai fazer lá? Você tem que saber fazer o que você vai fazer lá. Não adianta querer aprender, ideia, vou fazer lá. Não, tem que estar fazendo aqui, tem que ser uma pessoa experiente. Eu fui para ser professor de um seminário aqui primeiro. Eu fui 4 anos professor de um seminário em Gramado, na Serra Gaúcha, um lugar lindo para morar. E um seminário muito interessante que eu dei aulas lá, 4 anos e meio. Então, quando veio a certeza de ir para Angola, eu já estava exercendo aquilo que eu ia fazer lá. Então, esse é o segundo desafio, o desafio ministerial. Depende um pouco dos seus dons. O meu dom é dom de ensino, então eu estava em casa, não é? Se o seu dom é de evangelista, então manda ver. Nem todo missionário é evangelista, o que pode ser surpresa para alguns. No meu caso, não era evangelista. Mas tem lugar para todos no campo missionário, Deus vai usando os vários dons. Então, aqui o lembrete é primeiro descobrir qual é o seu dom e começar a praticá-lo. E daí você vai para o campo missionário como pessoa experiente. Com o devido cuidado, porque nem tudo que funciona aqui funciona lá. Então, não é que vai dar certo. Por exemplo, o Ministério em Células está bombando no Brasil todo, mas em outros lugares não funciona tão bem ou tão facilmente. Por exemplo, Portugal. Conversei com um missionário que está em Portugal. Ele diz que o português, para receber gente em casa, tem que fazer uma janta. É um trabalhão receber gente em casa. Não tem como a informalidade que a gente tem. Então, para ele preparar uma janta cada semana ou cada 2 semanas e receber as pessoas com a devida cerimônia, é complicado, não vai acontecer. Se você quer fazer células na África, lá em Angola, onde eu morei, cada família tem em média 10 crianças. Então, você tem 10 casais, você tem 100 crianças. Como é que você vai fazer célula com 100 crianças? Então, você tem que saber adaptar-se a uma situação diferente no outro contexto. Se aqui, para você abrir uma igreja, é só alugar um salão e botar uma banda para tocar, em outros países não vai acontecer. A polícia não vai nem permitir. Não adianta abrir a Bíblia no meio, como já ouvi falar, e botar o dedo assim, e daí abrir um salão. Como é que você abriu um salão? Não, abrir a Bíblia e dizer assim, Absalão, meu filho. Absalão, daí ele abriu o salão. Também não dá, né? Você tem que ser inteligente e adaptável para você ver como é que essa tua filosofia de ministério vai aplicar-se naquele lugar. Mas esse é o segundo ponto que eu anotei aqui, o preparo ministerial, do que você vai fazer lá. Aí o pastor Tiago é responsável, ele não pode enviar ninguém que não está fazendo nada. Tem que enviar alguém que já está fazendo alguma coisa. E até interessante, perfeito, até interessante, né? Semanalmente a gente acaba atendendo pessoas que marcam com a gente, das mais variadas idades, e via de regra as pessoas chegam assim, ou muitas, né, chegando dizendo que querem ser missionários. A primeira pergunta é bem isso que eu faço, o que você está fazendo aqui localmente? E em muitos casos, não, pastor, não estou fazendo nada, mas eu tenho certeza que eu farei diferença na África. Não vai fazer. E tem um grande missionário aí que tanto eu como o pastor Hans, a gente admira muito, o pastor Ronaldo Lidório. Anota esse nome, Ronaldo Lidório. Se você puder consumir aí desse homem, tem livros, mensagens, Ronaldo Lidório, homem de Deus, missionário presbiteriano abençoado, homem de Deus. Ele tem uma frase que eu sempre, virou uma premissa aqui na nossa igreja, né? Que eu sempre falo para pessoas que estão chegando, né? Querem ser enviados. Ele fala a seguinte frase: nós só enviamos para longe
quem é bênção perto. Nós só enviamos para longe Isso. quem é bênção perto. Não adianta achar que vai ser bênção longe, se perto você não faz nada. Então, começa localmente na sua igreja, desenvolver o ministério. Uhum. Então, esse é o preparo ministerial. Esse é o segundo ponto aí. E, de fato, tem que enviar pessoas experientes, que já estão fazendo o que se propõe fazer lá. E pesquisa lá como é que vai funcionar, porque não vai ser exatamente como é aqui. No meu caso, como professor de seminário, eu tive algumas vantagens. Por exemplo, fui dar introdução à filosofia. Não sou muito bom nisso, mas eu tinha um livrinho bem simples que dava filosofia em 13 lições. Aulas de uma hora e meia, eu dava metade da aula, o que está no livrinho, mas eu dizia assim, essa matéria aqui é filosofia ocidental, baseada na Grécia, na Europa, nos Estados Unidos. Não terá de filosofia oriental aqui, muito menos na África, que fica no meio, entre Oriente e Ocidente. A segunda, me diz, o que os mais velhos das aldeias ensinam sobre esse assunto? E eles diziam, não, mas eu não moro na aldeia. Eu disse, não, mas a aldeia está dentro de você. Pesquisa aí e me traz o que a sua etnia, o seu povo ensina sobre esse assunto. Aí era a minha hora de aprender. Então, foi uma grande vantagem dar essa matéria lá. Então, é enriquecedor, mas você tem que saber o que está fazendo em termos ministeriais. É isso? Posso avançar? Perfeito. Pode avançar. Então, o meio do meu roteiro aqui, que eu anotei dos 5 tipos de preparo que a gente tem que ter, é o preparo transcultural. Uma das perguntas que está no chat aí é como é que foi está sendo o seu relacionamento com a agência. Eu, na primeira vez que eu fui para o campo, eu fui sem agência. Eu tinha uns amigos, uma agência que não acho que nem existe mais, faz 30 anos, né? E eu disse, olha, eu tenho um convite para ir para Angola, ser professor de seminário lá, e eu quero que vocês me enviem. Eles disseram, que legal, nós estamos mesmo pensando em mandar um grupo para Angola, umas 10 pessoas para plantar uma igreja lá, você vai ser o líder. Eu disse, você não ouviu o que eu falei, eu vou dar aula no seminário, eu já tenho o contrato, eu só quero que vocês me enviem. Não, mas o grupo já está pronto, você vai ser o coordenador e vai abrir uma igreja lá. Daí eu disse, então, eu estou fora, você e vocês. E fui sem agência na primeira vez, só depois, na segunda, que eu fui com a junta. Então, sem preparo, eu tive que assim, abrir o caminho no mato a facão, sem ninguém me ajudando. E senti muita falta de um bom preparo. Então, por isso que eu digo, o preparo entre 0 e 10, a necessidade é 10. Tem que fazer o preparo antes. Essa agência também, eles dariam um curso de 3 meses para mim e para minha esposa, mas não tinham onde ficar com as crianças. Eu tinha 4, então não dava para eu fazer o treinamento com eles de qualquer jeito. Daí eu fui sem preparo nenhum. E daí você tem muito mais dificuldades, porque uma agência que tem um bom curso de preparo, eles têm a experiência, eles sabem o que você vai enfrentar, o que você vai encontrar lá, e você vai mais bem preparado. Então, o preparo transcultural é importante. Eu li um livro que me marcou bastante, que em inglês o título é Living Overseas, eu não sei se existe em português, Vivendo no Exterior. Não é só para missionários, é para diplomatas, empresários em geral, não é? Vivendo no exterior. Ele dá 2 dicas para você se dar bem numa outra cultura. Anote aí, você pode praticar isso mesmo dentro do Brasil, vai para o Nordeste, a cultura é outra, não é? Vai para o Rio Grande, a cultura é outra, lá na minha terra. Então, 2 dicas aí para você se dar bem e não ter tanto choque cultural quando vai para uma outra cultura. A primeira dica é admire a outra cultura. Não fica comparando com o Brasil. Daqui a pouco você quer voltar ao Brasil. No Brasil é assim, daqui a pouco você quer voltar ao Brasil. Então, esquece o Brasil, desliga a TV, a cabo, ou não entra muito na internet, e pesquisa outra cultura. Aí alguém me deu 3 volumes grandes assim, aqueles livros que a gente põe na mesa da sala para visita olhar, 3 volumes com mais ou menos 1000 fotografias de cabeças de mulher africanas. Só os bustos, só a cabeça, as tranças, os colares, 1000 fotos diferentes. E eu pensei, puxa, meu alfabeto só tem 26 letras. E quem é analfabeto aqui? Sou eu ou são elas? As tranças indicam a tribo que elas pertencem. Família, clã, etnia. Os colares, a carteira de identidade. Cada evento importante da vida acrescenta mais um colar. Casou, teve primeiro filho, mudou, etc e tal. Escolares, eu não sei, eu é que sou analfabeto.
Então, eu comecei a admirar aquela cultura. Parecia um primitivo, tendo só um saiopinho em volta da cintura, nas aldeias, pelo menos, né? Mas eu que era o primitivo que não sabia ler o alfabeto deles. Então, comecei a admirar a cultura deles. E a gente fica mesmo impressionado. Por exemplo, a gente diz que aqui a gente ama as coisas e usa as pessoas. Lá ainda é o contrário. A gente lá ainda ama as pessoas e usam as coisas. Então, se você vai numa casa, se tiver uma latinha de Coca-Cola escondida num cantinho da sala, vai buscar para dar para você. Se ele está fazendo alguma coisa, vai largar tudo para falar com você. A pessoa é mais importante que as coisas. A gente passa vergonha, não é? Eu aprendi o seguinte: se você recebe alguém de visita aqui, né? Na hora de ir embora, você abre a porta, a pessoa, você diz assim, olha aí embaixo na saída do prédio, você aperta aquele botão à direita e você vai conseguir sair. E tchau. Se você fizer isso na África, você está dizendo, olha, não volte mais, não gostei de você. Se você gosta da pessoa, você desce o elevador, você vai até a porta, você vai até o carro, você vai até a esquina, se ela veio a pé. E ela, às vezes, volta com você, você vai de novo até a esquina para mostrar que você preza aquela pessoa. Então, você vai aprendendo traços culturais que são riquíssimos e você começa a admirar a outra cultura. E você tem menos dificuldades de ficar lá. A outra dica, a segunda dica é você não está indo para servir, você está indo para amar. Qual é a diferença? Você não está indo para servir, você está indo para amar. Qual é a diferença? Você pode servir das 8 às 6, depois ir para casa. Amar não tem tempo, amizade não tem tempo. E o segredo do trabalho missionário não é o serviço, é a amizade. Daqueles meus alunos lá no seminário, que dei aula há 2 anos, eles não vão lembrar do que eu dei de matéria nas salas de aula. Eles não vão lembrar do que eu falei na sala de aula. Eles vão lembrar da minha pessoa. E lembro da minha pessoa. Eu tenho amigos lá que, se eu for hoje para Angola, eu tenho onde ficar na casa deles. Porque são meus amigos. Então, o importante não é servir, o importante é amar as pessoas, é fazer amizade com as pessoas do lugar. Então, anote essas 2 dicas aí e você vai ter menos dificuldades transculturais. Não vou dizer que é fácil. Eu tive lá um choque que não foi exatamente um choque cultural, mas foi um choque pessoal. Eu aprendi a duras penas que o missionário não é bem recebido quando chega no lugar. Ele não foi convidado, ele foi enviado. Às vezes lá ninguém sabe por que ele veio. Então, nem todo mundo recebe bem o missionário. E você acaba estranhando isso. Poxa, mas eu vim aqui para ajudar vocês, para ser bênção para vocês, e vocês não gostam de mim. Por quê? Tem vários motivos, não é? Uma, que na África eu sou branco, e branco lembra a potência colonial que explora o país, explorou o país durante séculos. Então, eu não sou bem-vindo. Outra, que eu tenho boa formação, o missionário muitas vezes tem casa e carro, um carrão, não é? Eu não tinha, tá de bicicleta, mas é o conceito do missionário. Então, eu tinha dificuldade para fazer amizade com pastores, por exemplo, porque eu era concorrência para eles. Quando o missionário prega, todo mundo aplaude. E ele, coitadinho, quando prega, ninguém liga. Então, muita gente não gostava pelo fato de eu ser missionário. E assim, me chocou muito isso. A estatística vai mostrar para vocês que a principal dificuldade do missionário do campo é a liderança nacional. Também porque a gente vem com uma certa arrogância. Eu vim aqui para servir vocês, eu sei mais que vocês. E Deus tem que quebrar isso. A gente aprende que o serviço é serviço mesmo. E o serviço você não impõe. O serviço você oferece. Você não pode obrigar ninguém a se deixar servir. Nós estamos aqui para servir. Se alguém não quer o meu serviço, eu não posso fazer nada. Eu só posso servir. E isso vai contra a nossa natureza. Isso quebra a nossa natureza. Então, como dizia Lutero, o velho Adão se levanta todo dia. Você afoga ele todas as noites, mas de manhã ele acorda de novo. E você se sente assim, agredido pela sua própria natureza, que quer sempre ficar por cima. Então, isso é complicado. E a maior dificuldade aí não é um choque cultural, mas é um choque pessoal, às vezes, com você mesmo. Perfeito, pastor. Eu acho que isso que o irmão falou, ele vale não apenas até para esse contexto transcultural, mas também por aqui, né? Essa perspectiva da gente amar e não apenas servir, essa questão de que a gente tem que se preparar pelas diferenças, porque quanto maior for o desafio, maior vai ter que ser o nosso preparo. Isso vale para qualquer desafio, seja transcultural ou mesmo aqui mesmo no contexto do Brasil, nas várias realidades. Então, muito legal, muito legal. Às vezes Deus te colocou numa empresa
que o teu alvo de missão são os teus colegas de trabalho. E como amar as pessoas, aquele teu patrão, que é a encarnação de Satanás. Mas ele que põe dinheiro no teu bolso. Não é verdade? Você quer mandá-lo para os quintos dos infernos, desculpa, né, a expressão, mas são nesses ambientes, mais do que nunca, que Deus nos chama para fazer diferença e ser missionário naquele lugar. Uhum. Então você vai ter que se preparar para dentro daquele universo poder fazer diferença. Então, cada um dentro de onde Deus te chamou, mas para fazer a diferença, mas vai ser difícil igualmente, né, você? Exatamente. Mas as pessoas, elas não esperam que a gente seja perfeito. Eles sabem que a gente é estrangeiro, a gente não sabe tudo. Então, as pessoas dão desconto para a gente. Mas quando eles veem o esforço da gente, eles ficam muito satisfeitos. Por exemplo, Angola fala português que nem o Brasil, mas fala com outro sotaque. E eu tive que me adaptar ao sotaque. Se eu falo assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, os números, não é? Se eu falo 2, ele entende 12. Então, eu aprendi a falar 2, que nem o carioca. Mesma coisa com 3. Se eu falo 3, ele acha que é 13. Então, você se esforçando para adaptar-se, eu falo 3, falo 2, para que eles possam me entender, senão eu não vou me comunicar. E eles apreciam isso, eles elogiam isso. Outra coisa, aprendemos também com alguém puxando nossa orelha. Se você vai dar uma coisa para alguém, não sei se consegue me ver aqui, uma coisa para alguém aqui, você nunca dá com uma mão só. Isso é sinal de que isso aqui não tem valor. A coisa que tem valor você dá com as duas mãos. E você recebe com as duas mãos. Então, depois que eu aprendi isso, as pessoas disseram, ele sabe. Ele está dando com as duas mãos. Então, eles notam o nosso esforço de adaptação transcultural e apreciam mais a nossa presença. Eu vi uma moça lá que estava há 5 anos já em Angola e não tinha mudado o sotaque ainda. E eu fiquei escandalizado. Ela não se adaptou ao país. Tem que adaptar o sotaque, por mais difícil que seja. A gente se diverte, não falo o sotaque perfeito, mas se hoje um angolano me liga, eu vou falar com o sotaque angolano, porque eu morei lá 10 anos, peguei o sotaque. Então isso é importante, adaptar-se nos jeitos deles. Tem a ver com a comida às vezes é diferente e a gente não gosta, quem é tradicional, que nem eu assim, sempre o mesmo feijão e arroz, mas tem que comer para não fazer desfeita. Eu fiquei famoso como pastor que come pouco, mas eu sempre comi. Eu nunca vou dizer não como isso. Sempre comi, mas fiquei famoso como pastor que come pouco. Muito bem. Então esse é o preparo transcultural. Existem livros bons sobre isso. Um antigo que eu li na época também chama Costumes e Culturas, editora Vida Nova. Tem muitas dicas boas ali. E tem duas dúzias de títulos bons, de livros bons sobre adaptação transcultural. Aí você pesquisa e se informa. Sobre preparo ministerial também tem bons cursos, aí o pastor Tiago pode dar para vocês material para você preparar para o ministério transcultural. Perfeito. Tá certo, Tiago? Perfeito. Na própria igreja, né, vamos ter algumas ações. Então, eu sei que tem pessoas aqui que são da igreja aqui de Curitiba e tem pessoas que são de outras cidades. Então, eu sempre gosto de trazer informação para todo mundo, para a gente poder, todo mundo ficar por dentro. Então, como eu falei, vamos ter outros módulos para tentar te capacitar, né, para você estar dentro de outras áreas, mas também na nossa igreja nós temos uma outra escola de preparo ministerial chamado CFM, Centro de Formação Ministerial, Isso. Que também tem algumas outras áreas de formação, como a formação de pessoas para a área de louvor e adoração, formação de pessoas para trabalhar a liderança de forma geral na igreja, na parte de comunicação também. Talvez aí na sua cidade ou mesmo próximo da sua região, você também tenha outras instituições boas de formação, mas o importante é a gente entender que não cai, né? Deus pode nos visitar, nos dar direção e visão, mas a gente tem que colocar as mãos e se preparar para poder servir melhor. Foi colocada uma pergunta aqui, pastor, 2 pessoas que têm dentro da ver do mesmo assunto. Então, primeiro, perguntando sobre o sustento missionário. Como viver com uma possível instabilidade no sustento? E o outro, que complementando aqui do Antônio, ele leu o livro do Loren Cunningham que ele comenta bastante sobre o sustento. Que ele está dizendo aqui que o Loren defende que o sustento ele acontece durante a jornada missionária. Ele pergunta, é assim mesmo, pastor Hans? Deus vai provendo
foi a sua experiência nessa questão? Como foi a sua experiência nessa questão? Então, experiência interessante. Uma frase que eu vi em algum lugar que eu achei muito interessante diz assim: Deus sempre paga as suas contas. Deus nunca fica devendo, Deus sempre paga as suas contas. Se Deus mandou você para lá, ele vai pagar a sua conta, porque a conta agora é dele. A minha experiência foi bem estranha, bem diferente, porque eu estava numa igreja pequena aqui em Curitiba, e sem agência, né, como eu expliquei, eu pensei, essa igreja não vai conseguir me sustentar. Nós vamos fazer uma coisa diferente. Eu fui lá primeiro para Angola, onde eu ia dar aulas no seminário, eu vi que o mais caro do projeto seria aluguel. O aluguel estava na faixa de $1.000 já naquela época. Havia poucas casas para alugar na cidade que eu ia. Então, eu ia ficar 2 anos, são $24.000. Aí eu voltei e eu pesquisei casas pré-fabricadas e eu achei uma por $14.000. Então, fiquei no lucro. A gente levantar recursos para um sustento continuado mensal de 2 anos, nós fizemos um grande esforço e compramos aquela casa pré-fabricada e doamos para o seminário, lá em Angola. E fizemos um contratinho dizendo que em troca dessa casa doada, eles vão me dar um salário lá como se eu fosse um professor local. Então a gente bolou o esquema mais ou menos nesses termos. Eu só cometi um erro. Só depois de chegar lá que eu vi meu erro. Eu não perguntei quanto é que é o tal salário local. Aí eles também não falaram, espertinhos, né? Eles sabiam que a gente aqui vai dar um jeito, deve dar um jeito. E daí, de repente, eu descobri que o salário local era $90, que dá mais ou menos R$500. Pai, mãe e 4 filhos, estava lá eu no outro país, com R$500 de sustento mensal. E daqui no Brasil não vinha nada. Então, como é que você faz? E Deus não deixou de pagar suas contas. Nós tínhamos levado essa casa pré-fabricada e tinha espaço no container, em cima da parte da casa, que a gente encheu com doações, alguma coisa de alimentos não perecíveis, farinha, macarrão, óleo, sabonete e tal, e também muita roupa usada, que é uma coisa que mais entra na hora de doações, é roupa usada. Então, chegando lá em Angola, era 1990, ainda era comunismo, não havia lojas capitalistas ganhando dinheiro, mas também as comunistas, as lojinhas já estavam fechando, e não havia onde comprar roupa, e de repente roupa usada era a melhor moeda de troca para a gente trocar por comida. Então, nas ruas, assim, nos becos, tinha pequenas praças que eles falavam que quem vinha do interior com produtos da terra, mandioca, milho, frutas, verduras, punha em cima de um pano, e quem estava na cidade tinha acesso à importação de arroz, de açúcar, de óleo, vinha para trocar. E roupa usada era a melhor moeda de troca. Nós ficamos 2 anos trocando roupa por comida, nunca passamos necessidade. Então, Deus tem as 1000 maneiras dele para sustentar a gente. Funcionou, estou aqui hoje, estou mais gordo que antes. Desculpa. E Deus sustentou a gente. A experiência da segunda vez também foi interessante, mas a primeira já serve de exemplo, para você ver que Deus sustenta. Então, diga assim: Deus, eu estou sentindo o chamado, mas eu não tenho dinheiro. Deixa eu ver o milagre. Deixa Deus mostrar o milagre. Já na primeira vez que eu fui, eu precisava de R$6.000 para comprar passagem, para ir para lá conhecer. Eu não tinha R$6.000. Na igreja a gente começou a orar sobre o assunto, para a gente, que eu estava movendo com a igreja para esse projeto missionário, e um dia apareceram R$6.000 na minha conta bancária. Eu até posso imaginar quem foi que o pessoal da igreja tinha vendido uma casa naqueles dias, por 60 mil. Então, podia ser o dízimo da casa, mas ninguém falou nada. E eu tinha meu dinheiro da minha passagem para ir para Angola. Então, pede um milagre para Deus. Deus mostra o milagre. O dinheiro é a melhor maneira de Deus provar, de Deus mostrar qual é a sua vontade. Se Ele quer que você vá, Ele vai levantar o dinheiro. Se Ele não quer que você vá, não há nada que faça você arrecadar esse dinheiro. Amém? Legal, legal. Até dentro disso, né? Até uma das perguntas um pouquinho para cima foi sobre a agência missionária, junto ali. A gente vive num tempo no Brasil que, diferente do passado, a gente tem dezenas de agências missionárias. E cada vez mais as agências têm se especializado a tipos de grupos específicos. Então, você tem hoje agências que trabalham especificamente para a evangelização de povos muçulmanos, para a África, como vocês viram o Paulo, né? Paulo é presidente da MIAF, para trabalhar com crianças, para trabalhar... Você tem dos mais variados tipos de agências, mas é tão importante o ir para um campo missionário, se Deus assim tem direcionado, com respaldo, com apoio, nem parceria com uma agência. Nem sempre é fácil entrar num processo de uma agência.
mas ela vai poder ajudar você a desenvolver algumas questões no campo que às vezes você não tem condições. Então, por exemplo, alguns anos atrás eu tive que lidar com 2 missionários em contextos diferentes, de missionários que estavam ali ah, num povo, né, dois países fechados, com perseguição, e um caso, eu tive que tirar a pessoa do campo da noite para o dia, tive que comprar a primeira passagem e tive que tirar ela da noite para o dia, e a gente teve que fazer toda uma logística de saída daquele campo, porque ela estava correndo um risco de vida. E isso, às vezes, é um valor financeiro muito grande, que você tem que... Imagina, qualquer passagem internacional da noite para o dia, fica imaginando quanto que é. Ainda mais quando você vai desmobilizar alguém de um campo, que você vai talvez ter que comprar algumas malas a mais, né? Para você poder trazer as coisas e tudo que ela tinha dentro de casa, o máximo possível para fazer trazer. Pensa no quanto caro isso deve ser. Nem toda, às vezes, igreja vai ter uma condição de fazer uma logística dessa. Ou, por exemplo, citando casos assim, mas que acontecem, casos de perseguição, casos de sequestro, casos de... Algumas agências missionárias, né, boas agências missionárias, elas têm planos de contingenciamento de risco para cada uma dessas ações. Elas vão ajudar o missionário em situações principalmente de crise, mas também na implementação do projeto no campo. O que eu falo aqui, também sobre a questão do sustento, é que é muito bom sair antes, né, em parceria com uma agência, com um bom respaldo financeiro, um bom compromisso, por mais que a gente sabe que as pessoas oscilam muito. Eu, ainda mais como líder de uma área de missões da nossa igreja, eu tenho visto isso diariamente. As crises, a primeira coisa que as pessoas cortam, às vezes, é o compromisso que elas tinham com a oferta missionária. E aí, se não tem uma igreja que, às vezes, continua com o seu compromisso, o missionário acaba recebendo menos no campo, isso dá todo um impacto. Mas é muito importante ter isso. Eu sempre conto um caso até de um jocumeiro mesmo, alguns anos atrás. Eu até contei isso numa aula que vocês vão ver. Vou colocar o spoiler aqui. Mas eu estava na China com um grupo de missionários, inclusive da junta, e lá eu conheci uma família de missionários da Jocum que tinham ido, mas não tinham apoio financeiro. Perderam os apoios financeiros no processo. E tinha uma criança pequenininha em jogo, que era o filho deles, e eles estavam passando dificuldade, apertos, porque eles não tinham sustento. Quem estava sustentando eles? Os missionários da agência missionária, da outra agência missionária, que por amor e dó àquela criança, estavam tirando parte do seu recurso financeiro para manter aquela criança, mas assim, sempre vai falar assim, queridos, o que você está fazendo aqui? Volta para o Brasil, refaz as coisas, mas sai direito, para você poder manter um bom projeto missionário. Mas a gente viu assim, eles em apuros, a gente crê que Deus faz, mas às vezes, se a gente não faz toda uma parte por detrás e sai com uma igreja junto, às vezes eu tenho visto vários missionários passando dificuldade. E o pior, me encerro minha fala com isso, o pior, essas pessoas se frustram no campo, se frustram com a igreja, se frustram com missões, se frustram com Deus. E quando voltam para o Brasil, voltam não querendo mais saber de igreja, não querendo mais saber de missões, de ministério, porque se frustraram. Mas talvez tudo começou com ele tendo uma atitude premeditada de, em vez de se preparar um pouco mais e ir com uma estrutura um pouco maior. Eu só posso assinar embaixo. Eu na primeira vez fui sem agência, na segunda vez eu fui com a junta, porque de fato a agência tem todo esse respaldo em volta que sozinho você nunca vai ter. Eu estava na primeira vez só com a igreja local que orava por mim. Eu tinha 500 pessoas na minha lista de oração, que eu sabia que oravam por mim. Deu muita força. Mas a agência, com o seu conhecimento, com o seu know-how, ela pode ajudar de maneira totalmente diferente. Legal? Uma outra pergunta que está aqui, Tiago, é com relação aos frutos. Como é que os frutos às vezes demoram? Como é que a gente lida com isso? Quem faz a pergunta é o Clevison. Nosso versículo lema, quando fomos para Angola, sempre foi 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Lá diz que um é o que semeia, outro é o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Eu não sou daqueles que semeiam, eu sou mais aquele que rega, também não sou aquele que colhe.
Então, por aí você já vê que tem vários tipos de missionários e cada um com uma outra função. Então, eu não me frustrei por não ter sido o semeador, também não por ter sido o colhedor. Mas o mais importante no texto não é isso. O mais importante é que Deus é que dá o crescimento. E como é que você convence Deus a fazer a sua parte? Essa é a pergunta ali. Você pode se ralar, trabalhar de sol a sol, não acontece nada, porque Deus não fez a sua parte. Como é que você convence Deus a fazer a sua parte? Você só pode pedir e deixar que Ele faça. E Ele quer que a gente ore. Como é que Deus faz a gente orar mais? Põe no aperto. A gente ora mais. Então, é por ali. O fruto não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é plantar e regar. E Deus vai fazer brotar na hora certa. E depois de Perfeito. 20 anos ou 30, ou talvez chegando no céu, você vai ser abraçado por pessoas que você não lembra, ou que você nunca viu, e vão dizer, olha, eu estou aqui por causa de você. Aí você vai ter uma eternidade de abraços sem fim. Amém? Perfeito. Até dentro disso, né, uma vez, a gente vive num contexto muito de números, né, e a gente, às vezes, é cobrado por tudo isso. E eu acho que dentro disso, né, o Lidório mesmo uma vez, ele falando sobre essa questão, ele falou que o princípio que deve reger a nossa vida e deve tranquilizar o nosso coração é a fidelidade ao Senhor. Então, quando a gente é fiel a Deus e obedece naquilo que Ele tem te direcionado, isso tranquiliza o nosso coração, porque o resto é com Deus. A gente faz o que Deus pede e isso tranquiliza o nosso coração, e se Deus quiser gerar frutos, Ele vai fazer no tempo dele, independente da gente. Isso. Um exemplo, da segunda vez que eu fui para Angola, eu fui para montar uma editora, mas antes da editora tem que ter uma rede de livrarias. Então, nós montamos uma distribuidora e umas 20 livrarias. Nos 5 anos que isso andou bem, nós vendemos num total mais ou menos 20 mil Bíblias por ano, 30 mil livros por ano. São 150 mil livros, são 100 mil Bíblias. Eu não vejo o fruto disso. Isso está nas casas. São pequenos mensagens nas casas, eu não sei o fruto. Os livros foram para as casas, eu sei que foram, mas o resultado eu não estou vendo. Eu não vou ver nessa vida, só vou ver depois. Então, o fruto não é problema meu, o problema é de Deus. E Ele está fazendo funcionar. São pequenos funcionários, pequenos missionários que estão nas casas dos crentes em Angola. Perfeito. Tem mais um ponto aqui, Tiago. Vamos lá para a gente caminhar. Que você mencionou também que é o preparo profissional. Se você vai como profissional ou como empresário, você também tem que estar bem preparado. Então, a dica hoje em dia é cada vez mais, até o Tiago mencionou ali, business mission, né? Missão profissionais e empresários. Esse é o caminho hoje para você entrar em países fechados e ser missionário lá. Então, você tem que estar bem preparado, você tem que estar preparado para fazer diferente. Eu fui para montar uma editora em Angola, eu tinha uma editora aqui, eu sabia como fazer. Eu sabia como vender livros. Você tem que ir para um lugar que você sabe mais que as pessoas. E aí, às vezes, uma faculdade não é suficiente. Todos esses países aí fora já tem gente com faculdade. Então, depende do curso, você tem que ter mais que uma faculdade. Você tem que ter um mestrado, ou até um doutorado, ou 2 faculdades. Se for uma outra área que nem a minha área de livros, a minha experiência como editor já era suficiente. Não tem faculdade para isso. Mas a minha experiência tem que ser maior do que a deles, para eu poder ter diferença. Então, esse é o preparo profissional para você fazer um bom trabalho na sua área como profissional. Esse é um bom caminho, hoje em dia, para você se inserir num contexto como uma pessoa normal, um ET. Vem de um outro país, em outro contexto que não liga com aquele, você faz. Se você tem uma profissão, tem um emprego, você tem uma boa resposta. Então, você se insere num contexto como uma pessoa normal, entre aspas, não é? E aí o preparo é imprescindível também. Beleza? E anotei ainda, Tiago, conhecimentos gerais. É importante você, chegando no outro país, você se informar sobre aquele país. Até antes de ir lá já, né? Você começa a pesquisar sobre aquele país, como é que é lá, para que você não fique por fora. Eu anotei uma frase aqui que é de Karl Barth, teólogo suíço famoso, que dizia assim que o crente tem que andar com a Bíblia debaixo de um braço e com o jornal debaixo do outro. Então, qualquer lugar que você vai, liga a televisão local, não fique na internet. Assiste o telejornal local, para você poder conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo naquele país. Por mais chato que seja o telejornal, até hoje eu lembro do Bartolomeu, que lia as notícias do telejornal da noite lá em Angola. Bartolomeu, o sotaque bem especial dele.
E também outras coisas. Na África do Sul eu lia jornal, um bom jornal local, para eu me informar. Então, isso é importante também, para você se contextualizar. Você tem que saber. Televisão, jornal, mas assim, o predileto dos angolanos, você não vai acreditar. É basquete. E o Sério? segundo é patins de roda. Eles são campeões africanos de basquete já umas 15 vezes e de Uau! patins também. Sempre vão na Olimpíada. Qual é o esporte predileto na África do Sul, onde eu morei 6 anos? É o rugby, que é o esporte, o futebol americano sem aquela armadura em volta, só no braço. Rugby. Tive que aprender como é que funciona o rugby. Então, você tem que se inteirar da cultura local para você poder se comunicar bem. Beleza, Tiago? Perfeito. Queria agradecer aí, pastorzão. Queria abrir só para. Tem mais uma pergunta, uma última pergunta. A gente que já está encerrando esse tempo nosso. Mas alguém Tem tem uma uma pergunta última. no chat aqui, que é sobre a Europa. Opa, vamos lá. Você pode comentar sobre missões na Europa. Perfeito. A gente não fala muito da Europa, eu diria, por 2 motivos. Uma, que a gente acha que é um continente já evangelizado. O evangelho veio de lá. Então, a gente não dá tanta... E, em parte é razão, em boa parte é razão. Em outra parte, isso não é tão certo assim. Na Alemanha, por exemplo, onde vêm meus ancestrais, só 1,5% 1,5% para a Igreja Católica. 97% não vão mais na igreja. Então, é um país a ser evangelizado. E Portugal, 1%, menos de 1% são evangélicos. Não chega a 1%. Inglaterra, onde eu fiquei um tempo com a minha filha, que está lá, é mais, 9% são evangélicos. Então, depende do país da Europa, é um lugar a ser alcançado, mas a gente não fala muito porque a gente acha que o evangelho... Uma outra razão é porque lá é muito caro viver. Para levantar sustento para morar na Europa é mais caro. Mas aí a profissão pode ajudar, se você vai como profissional. Deus tem feito coisas muito interessantes na Europa toda. A Europa está sendo evangelizada por africanos que vão lá para estudar e para trabalhar também. E eles são evangélicos, na África tem muito evangélico, e eles estão evangelizando a Europa com com a sua profissão e seu estudo. Então os comentários estão indo nessa direção ali, não é? E alguém, a Thalita, pôs para amar a Deus com todo o café. Quem sabe o que significa isso? Ela pegou lá do nosso encontro dos vocacionados. Então, coração, alma, força e entendimento. Amar a Deus com café. Os africanos estão evangelizando, sim. Vou contar para vocês uma história que eu ouvi de um editor da Tchecoslováquia, num congresso de editores livreiros na África e no Quênia. Ele contou como ele estava na faculdade na República Tcheca, em Praga, e tinha um aluno de Zâmbia na sala, só um. E ele era crente. E ele, assim, ele não foi lá para evangelizar, ele foi lá para estudar. Mas ele começou a falar de um, que Jesus transforma a vida da pessoa. E ele disse assim, para você ter uma ideia, na República Tcheca tem mais prostitutas do que crentes. Fazem diferença. Mas esse jovem começou a falar, Jesus transforma vidas. Jesus transforma vidas. E os 20 e poucos da sala foram se convertendo um a um, mas o líder da classe, que era ele, que está contando o testemunho, ele não queria saber. Não quero saber disso. Até que a namorada dele se converteu. A namorada perguntou para o rapaz, é verdade que Jesus transforma vidas? Ele disse, sim. Ela disse, então eu quero já. Ajoelha aí, irmã, ele falou, vamos orar já. Ela ajoelhou, ele orou por ela, e no dia seguinte ela era uma pessoa transformada. Daí o rapaz disse, também quero. E aí toda a classe se converteu. E daí eles começaram a pensar, e agora? O que a gente vai fazer? O que nós podemos fazer para ajudar esse país? E eles viram que a Bíblia que eles usavam, a tradução mais recente era de 1638. Então eles tinham que fazer uma nova versão da Bíblia. Então a classe toda se juntou para traduzir a Bíblia para a linguagem de hoje na República Tcheca. E aí ele contou um monte de histórias de como Deus levantou o dinheiro para financiar os tradutores, financiar a impressão, etc. e tal, que não veio o caso aqui. Um rapaz da Zâmbia que foi lá para estudar, mudou um país. Deus tem feito isso. Amém? Que bênção, que bênção. Gente, que bate-papo gostoso, que bênção receber aí
né? Tanto conhecimento aí do nosso pastorzão e que gostoso, né? Poder estar interagindo com as perguntas de vocês. E esse é só o começo, né? Eu tenho certeza que Deus tem mais para fazer. A gente quis fazer esse modelo de reunião, assim, de bate-papo, você poder ter essa interação, porque a gente queria muito que esse curso pudesse ser presencial, e tá todo mundo lá, e como bons crentes, né? A gente poder se abraçar, se beijar, e como bom crente, a gente poder comer depois, né? Porque a gente, reunião de crente, a gente come que é uma beleza. É Como a gente verdade. não pode fazer nada disso, né, aqui nesse momento, o que que tá, opa, a gente tentou fazer esse tipo de encontro para você poder ter ali encontro com um dos nossos missionários e poder interagir, compartilhar um pouquinho mais da sua experiência e aprender um pouquinho mais desse universo. E, sobretudo, da importância do preparo. Então, continue fazendo lá. Eu sei que algumas pessoas estão um pouco, entraram por agora, ainda não conseguiram fazer aí todas as aulas. Alguns estão acompanhando certinho, né, aula a aula, mas seja você como estiver, mas eu queria muito desafiar você a continuar, fazer as aulas até o final, e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida aí, em nome de Jesus, que Deus possa continuar acrescentando aí para você e através de você, em nome de Jesus. Eu queria pedir para o pastor Hans orar nesse tempo, Amém. encerrando aí o nosso encontro, e pedindo aí para Deus nos abençoar, estamos fundamentados na rocha, Amém. sobretudo, né? Amém. Uhum. Vamos orar. Pai Celestial, queremos agradecer, porque nós não estamos sozinhos nisso, nós não estamos na frente disso, é o Senhor que está na frente. Nós estamos só acompanhando o Senhor, onde o Senhor está nos chamando, nos levando. Eu quero pedir para cada um dos meus irmãos aqui, que estejam, como o pastor Tiago falou no começo, firmados na rocha. A vida pessoal equilibrada, a fé equilibrada em Ti, firmada em Ti, e aí, para onde ir, o que fazer é consequência. Quero pedir que cada um possa receber de Tua orientação sobre especificamente onde queres usá-lo e se deixe preparar para isso, para fazer de fato diferença neste mundo, para ser diferente e fazer diferença. Que Deus possa abençoar cada um. Pedimos e agradecemos desde já em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, mais uma Amém. vez, obrigado pelo carinho, generosidade, parceria sempre com a gente. Que Deus te abençoe Amém. muito.